Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no podcast 338, na Assembleia de Deus Rio. Estamos aqui no Estúdio Lume. Nossa equipe de bravos técnicos aí da estúdio estão com a gente aqui e o Espírito de Deus também está nesse lugar. Eu fiz mais cedo aí um stories, para poder dizer a vocês sobre o que estaremos tratando aqui. E nesse momento eu quero apresentar a você o propósito dessa nossa reflexão de hoje. Você tem visto alguns influenciadores criando vídeo toda hora na internet, geralmente começando com a seguinte expressão: você sabia que a Bíblia nunca disse isso ou aquilo? Ou então, você sabia que a Bíblia diz isso? E assim apresenta alguma polêmica constrangedora que tira a autoridade da palavra de Deus e mostra uma fraqueza na interpretação, na tradução bíblica ou até mesmo no que se ensina acerca do Evangelho ao longo dos séculos em todas as igrejas. Então nós percebemos claramente que esse tipo de objetivo, esse tipo de conteúdo, ele só tem uma proposta, que é caçar os seus cliques, caçar o seu like, caçar o seu engajamento. Mas nunca é objetivo desse pessoal edificar a igreja ou o corpo de Cristo com algum ensino, com alguma instrução realmente apoiada pela palavra de Deus. Não faz muito tempo que eu precisei reagir a um vídeo onde o influenciador disse que Elias não foi alimentado por corvos, como está escrito na Bíblia, que na verdade ele foi alimentado por caravanas de árabes. E eu precisei fazer uma pesquisa e mostrar numa reação que fiz que a palavra que ele supostamente disse que era a mesma, traduzida como corvos e árabes, na verdade não era a mesma. E aí depois vocês procuram aí no YouTube, no Instagram, e vão poder encontrar esse vídeo de reação. Mostrei que é uma falácia, mostrei que realmente quem alimentou Elias foram os corvos. Agora eu fui desafiado a comentar e reagir sobre um outro vídeo onde estão dizendo que, na verdade, a mulher de Jó nunca disse amaldiçoa esse Deus e morre. Mas, na verdade, ela falou abençoa esse Deus e morre. E aí, lógico, você tem um texto na sua frente que diz amaldiçoa e vem um influenciador e supõe que, na verdade, foi o contrário, que ela disse abençoa esse Deus e morre, você vai colocar a autoridade bíblica em questionamento. Eu fui desafiado a reagir àquele vídeo, mas não me senti à vontade para isso, até porque se você for ao texto literal, você realmente vai encontrar a palavra abençoa esse Deus e morre. Então é o verbo barak. Então ele não errou quando disse que no literal a palavra que está ali realmente é abençoa. E ele também disse que o que aconteceu ali foi um eufemismo, ou seja, é um sarcasmo da pessoa que fala dizer abençoa quando na verdade ela estava dizendo amaldiçoa. Pense comigo no exemplo que eu vou dar. Imagine uma criança que sobe numa janela de um apartamento e a mãe dele, para repreendê-lo, para fazer ele descer dali, diz para ele: ô fulano, se joga logo daí de cima aqui embaixo. Então a proposta que essa mãe está dando, apesar dela estar dizendo para ele se jogar, ela está literalmente, com outras palavras, dizendo para o filho sair daquela janela e parar de se expor ao perigo. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher de Jó. Ela disse amaldiçoa, mas de forma, ela disse abençoa, mas de forma sarcástica, e o contexto deixa claro que ela, na verdade, estava mandando o seu marido amaldiçoar a Deus. Isso não aconteceu apenas no texto de Jó com a sua esposa, isso acontece em muitos lugares da Bíblia, e é importante que você, meu irmão, tenha maturidade e tenha também a tranquilidade e a paz de confiar que os nossos queridos tradutores aos longos dos séculos se esforçaram para honrar
o que a Bíblia realmente estava querendo dizer. Eu vou dar um exemplo para fechar esse conteúdo e passar para o que vamos tratar aqui hoje. A Bíblia diz assim, que o Senhor faça crescer o teu chifre. É assim que está no literal, que o Senhor faça crescer o teu chifre. Agora pense você, como é que ficaria essa tradução literal para as pessoas aqui no Brasil? Quem aceitaria uma palavra dessa? Quem entenderia que essa palavra tem uma conotação positiva aqui no Brasil, na cultura atual? Ninguém entenderia um texto desse se as palavras fossem traduzidas literalmente. Muito pelo contrário. Então, o que foi que os tradutores fizeram? Entenderam o contexto do que estava sendo dito, entenderam também a questão cultural em ambientes nômades, desérticos, entre os beduínos, árabes, os animais, as corças, por exemplo, as que possuem galhadas, chifres maiores, são as mais fortes. Então, o que o autor, o escritor sagrado realmente quis dizer, não foi para que nascessem chifres em mim e em você e esses chifres crescessem. Muito pelo contrário, o que o autor quis dizer foi que o Senhor te fortaleça. Então você abre a Bíblia e encontra lá, que o Senhor te fortaleça. Aí vem um sensacionalista desse e diz, você sabia que Deus não disse que queria te fortalecer? Que na verdade ele queria que o teu chifre crescesse? Gente, isso é roubar do texto a verdadeira intenção que ele tem. Então nós não podemos nos render a esse tipo de especulação que, como eu já disse, não tem o propósito de trazer edificação para o corpo de Cristo, mas apenas de especular e caçar o seu engajamento, prender você na grande revelação que ele supostamente veio anunciar. Então foi assim no caso dos corvos, é assim no caso da mulher de Jó, é assim no caso dos chifres. Eu até estava pensando aqui, imagine se um texto bíblico fosse produzido no Brasil atual, ok? O texto bíblico está acontecendo, a história bíblica está acontecendo no Brasil de hoje. E o episódio é, Davi se deitou com a mulher de Urias. Se fosse no ambiente carioca, certamente o autor sagrado, querendo se fazer entendido por todo mundo, pelos mais leigos brasileiros e os mais leigos dos cariocas, diria sobre esse fato mais ou menos assim. Davi furou o olho do seu amigo Urias. Seria essa a expressão. Para quem não é brasileiro, lendo uma tradução literal de uma frase dessa, imaginaria que Davi literalmente furou o olho do seu amigo Urias. Mas isso não foi a verdade. E não era isso que o escritor queria dizer. O que alguém que contasse uma história dessa, num português bem carioca, queria dizer ou desejaria dizer com essa palavra é mais ou menos o seguinte: Davi se deitou com a mulher do seu amigo Urias. Mas ele acabou escrevendo para ser entendido pela comunidade carioca que Davi furou o olho de Urias. Então, nós não podemos acreditar que uma tradução literal traz o melhor entendimento que nós precisamos para compreender a história. E quem, ao longo do século, se esforçou para traduzir, revisar o texto bíblico com todo o zelo, com toda a dedicação possível, com toda a erudição possível, sempre intencionando que as pessoas entendessem o que liam, essas pessoas se esforçaram para que a melhor percepção fosse dada ao texto dentro da intenção do que o autor queria quando escreveu o seu original. Então, dito isso, eu quero hoje antecipar algumas polêmicas que talvez daqui a pouco vocês vejam aí através desses influenciadores sensacionalistas, caçadores de views, que questionam a verdade e a fidelidade da palavra bíblica.
eu quero lembrar a todos que a palavra de Deus, as Escrituras, elas foram combatidas, perseguidas por imperadores poderosos, por reis poderosos, por filosofias poderosas, e ela rompeu aí os anos, os séculos, e ela está em nossas mãos até hoje, do jeito que ela sempre foi. Os perseguidores da Bíblia sempre acusaram ela de ter sido alterada ao longo dos séculos. E os escritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, provam que o texto que você tem hoje na sua Bíblia, no seu iPad, no seu iPhone, no computador ou na tradução que está na sua casa, a Bíblia que tem hoje, 2025, traz o mesmo texto dos manuscritos que foram encontrados e são datados de 100 anos antes de Cristo. Então, olha que coisa linda. Por mais de 2.100 anos não houve alteração nenhuma no texto sagrado. E aqueles manuscritos provam isso. E por que não houve? Primeiro, porque Deus é o garantidor da sua palavra. Ele zela por sua palavra para a cumprir. E como é que ele vai cumprir algo que ele não consegue sequer defender ao longo do tempo? Então, Deus é o garantidor da palavra. Só isso já seria suficiente. Mas eu também tenho que honrar as pessoas que se dedicaram em defender esse livro, preservar esse livro, conservar, copiar de um manuscrito para o outro, com toda a fidelidade possível, sob a supervisão de homens fiéis e piedosos, a fim de que hoje, em pleno século XXI, nós tivéssemos, como temos, um texto digno de toda a aceitação. Então, valorize a palavra de Deus, honre a palavra de Deus e entenda que nós temos aí traduções boas, traduções ruins, e eu sempre recomendo às pessoas que tenham todas as traduções, porque no conflito entre elas você vai ampliar a sua percepção, o seu entendimento. Naquela palavra sobre a mulher de Jó, realmente ela diz no literal, abençoe esse Deus e morre. E como é que eu percebo então que a intenção dela era, na verdade, dizer amaldiçoa esse Deus e morre? Pelo contexto e pela reação de Jó. Jó disse, mulher, você está falando como louca. Porventura eu aceitaria o bem de Deus e não aceitaria o mal? Então, o contexto traz essa percepção. E alguém diz assim, pastor, mas não seria mais sincero se deixasse a palavra literal, mesmo a mulher de Jó, estou falando Ló toda hora, né? A mulher de Jó intencionando dizer o contrário? Bom, se você quer saber o que ela realmente disse, o que ela realmente disse foi amaldiçoa esse Deus e morre. Porque essa foi a sua intenção. Então você já está aprendendo a intenção. E você não precisa de erudição, de uma academia, não precisa entender dos originais para tentar descobrir o que ela quis dizer com eufemismo, com sarcasmo, no literal. Entendeu? Então, como a intenção de Deus é que pessoas simples entendam claramente a sua palavra, é muito mais lúcido, é muito mais honesto e muito mais produtivo que se traduza o que realmente se quis dizer. Não a literalidade do texto, porque o texto bíblico foi um texto escrito no mais popular possível, e isso trazia expressões idiomáticas, expressões populares da época que, com o passar do tempo, se perderia. É por isso que Jesus fez tanto uso de parábolas, para que o seu conteúdo fosse percebido e entendido em qualquer lugar da terra. Glória a Deus por isso. Meus amigos, nós vamos aqui tentar antecipar algumas polêmicas que daqui a pouco você encontre aí em algum vídeo desse. E uma delas é justamente a palavra que Jesus disse à mulher Cirofenícia, quando ele foi fazer missões nas regiões de Tiro e de Sidom. É interessante a Bíblia chamar Tiro e Sidom de regiões, porque toda aquela jurisdição, incluindo o próprio Israel, estava sob a autoridade romana. Então, Tiro e Sidom, que no passado tinham sido nações independentes, autônomas como Israel, estavam agora subjugadas debaixo do poder romano.
Tudo era de Roma, vamos dizer assim. E os nomes primitivos e originais foram mantidos, mas agora no status de regiões. Então Jesus sai da região da Judéia, da região da Galileia, e vai para as regiões de Tiro e Sidom. Se fosse um episódio que aconteceu há anos atrás, séculos passados, seria uma viagem internacional, uma missão internacional. Mas naquele tempo tudo era Roma, então era apenas uma região. Chegando àquela região, uma região que possuía muitos judeus, ele foi procurado por uma mulher de origem cirofenícia. Então ela era uma outra estrangeira na região de Tiro e Sidom. E ela rogou ao Senhor que ele curasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Diante dessa palavra, Jesus disse a ela que não poderia atendê-la, porque não era lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E com isso, claro, muita gente maldosa vai sugerir que Jesus tenha chamado aquela mulher de cachorrinha, tá? Essa é a ideia, humilhando a pobre coitada da mulher cirofenícia. E isso aí contraria a natureza bondosa, isso aí contraria o amor, o próprio sacrifício de Cristo pelos pecadores, isso contraria o próprio caráter de Deus. Humilhar uma pessoa carente como aquela mulher contraria o próprio caráter de Deus. Então, você deve ouvir daqui a pouco tempo alguém dizendo: você sabia que Jesus chamou a mulher de cachorrinha? Então, já quero dar a você aqui argumento para contradizer uma baboseira dessa. Jesus disse que não era lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Então, é verdade que o judeu, quando queria xingar um gentil, um pagão, um romano, um estrangeiro, ele costumava chamar de cão, de cachorro. Mas a palavra que Jesus usou foi uma palavra no diminutivo, dando a entender aquele cãozinho, aquele cachorrinho do convívio familiar, aquele que vive dentro da residência, tá? Um pet doméstico, de dentro de casa. Essa é uma primeira observação que tem que ser pautada aqui. Ainda assim, alguém pode dizer, mas mesmo assim ele estava humilhando ela. E você precisa entender que o que Cristo estava falando ali é que ele veio atender primeiro as ovelhas de Israel, que dentro da concepção religiosa se tratava dos filhos de Abraão. Mas tem alguém ali na família, tem alguém ali no interior da casa, que ele comparou ao cachorrinho, que não podia ter a primazia diante dos filhos. É até uma palavra boa para se colocar hoje em dia, né? Quando as pessoas põem os animais numa condição de maior importância que os próprios homens. Tem gente tratando aí os seus pets melhor do que trataram os seus filhos. E Jesus está dizendo, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Esse é um primeiro aspecto a ser colocado. Um segundo aspecto, Jesus estava provando a fé daquela mulher, que ele até elogia depois da sua resposta, para saber se ela aceitaria aguardar que ele cumprisse a sua missão. E eu volto a falar qual era a missão dele ali: atender os filhos de Israel. Ele foi ali para buscar primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Ele promoveu o seu ministério primeiro entre os judeus. Em João, no capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. E aí sim, depois dessa rejeição, a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, ele estava provando aquela mulher para saber se ela teria a paciência de aguardar a sua vez na fila do pão. É uma prova simples. E é tão verdade que aquela mulher entendeu
que o Senhor precisaria atender primeiro os judeus e não estava ofendendo ela dentro da sua cultura, que ela respondeu de uma forma extraordinária. Ela disse: eu sei, Senhor. Ela disse: eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, olha que lindo. Ela reconheceu o senhorio de Jesus e ela disse que o que ela precisava da parte do Senhor Jesus não estava no nível do que ele veio ofertar aos seus filhos, aos filhos e descendentes de Abraão. Para aquela mulher, a cura e a libertação das suas filhas não era o que Deus tinha de melhor para oferecer. Ela comparou aquele milagre a uma pequena migalha. Para o Senhor, para alguém com o teu poder, libertar a minha filha daquela opressão diabólica é apenas uma migalha. Eu sei que o Senhor tem uma revelação, eu sei que o Senhor tem uma prova de amor, eu sei que o Senhor tem uma obra muito maior ainda para cumprir e para revelar do que a simples libertação da minha filha. Uma migalha que cai da mesa já vai resolver o meu problema. E Jesus ficou maravilhado com a resposta daquela mulher, celebrou ela, exaltou ela, honrou a mulher publicamente, dizendo: olha, nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Então não caia na baboseira dessa turma que vai aparecer aqui e ali para especular, para tirar o brilho da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra, dizendo que ele humilhou uma mulher. Não caia numa... Aquela mulher não se sentiu humilhada em momento nenhum. Em momento nenhum. Muito pelo contrário, o Senhor a honrou. O Senhor celebrou, disse: mulher, grande é a tua fé. Aplaudiu ela publicamente. E curou a sua filha daquela opressão maligna que aquela menina sofria. E assim, gente, nós temos que estar pronto para qualquer polêmica dessa que aqui ou ali alguém venha produzir. Eu vou colocar uma outra que já apareceu e agora que virou moda dizer: você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Com certeza vai aparecer em breve. E que polêmica é essa? Existe fora dos textos bíblicos, e é coisa nova, tá? Não é coisa antiga, não. Uma ideia de que Adão teve uma mulher antes de Eva. Meus irmãos, fiquem no que está escrito, tá? Fiquem no que está escrito. Pelo amor de Deus. A Bíblia deixa claro que Deus, macho e fêmea, os criou. A Bíblia deixa claro que da costela, da câmara, do lado de Adão, Deus trouxe uma mulher e a apresentou a ele. E ele identificou ela, dizendo: é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e a tomou como mulher e a chamou de varoa, porque do varão ela foi tomada. Qual é a dificuldade que nós temos de permanecermos ligados ao texto bíblico? Nenhuma. Esse texto resistiu aí às perseguições, resistiu aos imperadores, às filosofias, tem resistido até mesmo à falsa ciência. Quantas vezes a ciência não se levantou para destruir a palavra de Deus e foi, em pouco tempo, envergonhada pela palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é firme, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, é apta para discernir os pensamentos das intenções do coração. Então você tem na sua mão um texto seguro, um texto fiel, um texto que com certeza vai poder abençoar muito a sua vida e garantir, inclusive, a sua salvação. A questão é que as pessoas não querem interpretar a Bíblia corretamente, ou não possuem capacidade para tal, ou são simplesmente maldosas e aproveitadoras, para dar a entender aquilo que a palavra de Deus nunca disse, a fim de que, através da polêmica, conquistem novos seguidores. Pastor, nós temos textos polêmicos, difíceis de se interpretar na Bíblia? Nós temos,
E eles estão ali justamente para os pesquisadores, para a gente de maior capacidade cavar e descobrir. O próprio Pedro, ele disse que os escritos de Paulo, por exemplo, são de difícil interpretação. Então, naquele tempo, Pedro, né, que tinha uma capacidade intelectual menor que a de Paulo, disse que os textos do nosso irmão Paulo são de difícil interpretação. Mas, ao mesmo tempo que admitiu que eles eram de difícil interpretação, Pedro disse que eles eram escritura, eram revelação de Deus e deveriam ser respeitados como todo o restante do texto bíblico. Então, nós temos alguns textos que são complicados. E qual é a regra básica? Pastor, como é que eu faço para entender um texto complicado? Bom, em primeiro lugar, não leia aquele texto isoladamente. Faça a você mesmo o favor de perceber o contexto, tá? O próximo e o afastado. Perceba o contexto. Por exemplo, você está lendo a história dos amigos de Jó, sobre o que eles falaram, e tem, por exemplo, uma fala de um deles que diz assim: examine a história, e você vai ver, Jó, que desde que o mundo é mundo, não acontece uma coisa dessa com quem é justo. E a pessoa fala que Deus honra os fiéis e tal e tal. Você olha para um texto daquele e diz assim: poxa, esse cara está certo. Se você tira esse texto do contexto, você vai pregar por aí que não acontece nada de mal com quem é justo. Não acontece nada de ruim com quem é justo. O justo não sofre. Você vai sair por aí dizendo uma tolice dessa. Mas se você ler o livro de Jó inteiro, você vai perceber que no final, Deus aparece na cena e diz para os amigos deles: tudo o que vocês falaram estava errado. Pronto. Então, quem tinha qualquer dúvida sobre o que os amigos de Jó estavam dizendo, agora não precisa ter mais, porque o contexto revelou que, na verdade, as frases, as acusações que eles construíram foram acusações equivocadas. Tudo o que eles disseram estava errado. Então, examine um contexto e você não vai cair no laço de um aproveitador desse. Em segundo lugar, se dê ao trabalho. Hoje existem ferramentas na internet, na inteligência artificial, em bíblias digitais. Se dê ao trabalho de separar tudo o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, vai lá no ChatGPT e diga: eu quero aprender sobre tal assunto, e bota o versículo que você acha duvidoso, ok? E aí você diz assim ao ChatGPT: separe para mim todos os textos bíblicos que tratam desse mesmo assunto. E em menos de um minuto, o ChatGPT vai te dar uma lista aí de centenas, talvez milhares de textos que falam daquele assunto. E não tenha preguiça de ler um por um. Um por um. Leia todos os versículos, vá lendo um por um, dando à sua mente recursos para chegar a uma conclusão acerca do que você não tinha entendido. E aí, à medida que você vai lendo todos esses versículos que foram separados por você ou para você, você vai fazer um esforço para classificar esses versículos dos mais fáceis para os mais difíceis. Como é que eu faço isso, pastor? Leia e diga: eu entendi o que está escrito aqui? Se você entendeu, é porque é um texto fácil. Se você não entendeu, é porque é um texto difícil. Coloque o mais fácil na frente, deixe o mais difícil para depois. Vou te dar outra dica para facilitar a sua vida e você ganhar tempo. Você pode até pedir para a própria inteligência artificial fazer essa classificação por você. Você seleciona um ou dois versículos que você achou fácil, um ou dois que você achou difícil, e você diz ao ChatGPT: olha, eu achei o entendimento desses dois versículos aqui fácil de se entender, mas esses outros eu achei difícil. E aí, meus irmãos, espera um pouquinho aqui que nossa equipe vai dar um pulinho ali, corre lá para pedir para ele parar. A gente está no estúdio aqui e alguém está furando a parede. Isso acontece nas melhores famílias. Vou prosseguir aqui, tá bom? Eu estava falando, você separa dois versículos fáceis e diz ao ChatGPT: eu achei
esses 2 versículos fáceis. Por que você vai ter que dizer isso para ele? Para ele saber o nível de percepção que você tem. E você vai dizer para ele, para mim os mais difíceis são esses aqui, provavelmente aquele com o qual você começou. E você vai dizer para o chat GPT, para a inteligência artificial, começando pelo que eu acabei de lhe dizer, classifique do primeiro ao último versículo, em ordem crescente de dificuldade, todos esses versículos que você me apresentou. Estou lhe ensinando a interpretar, a entender a Bíblia de uma forma moderna, de uma forma que vai ganhar muito tempo para você. No passado, a gente tinha que fazer isso no punho. Tinha que separar esse texto na mão, na caneta e no papel. Agora você tem uma secretária chamada inteligência artificial para te ajudar a entender e não cair nesse engano, nessa baboseira que toda hora aparece na internet. Quando essa lista for classificada, você vai ler do 1 até o último. E eu tenho certeza, você vai poder comentar aqui e me dar esse testemunho. Eu tenho certeza que muito antes de chegar no final, você já vai entender o que realmente a palavra de Deus quer dizer naquele texto que para você era difícil. Eu já enfrentei alguns textos difíceis que na época eu não conseguia entender. E eu fui humilde para dizer a Deus, Deus, eu não consigo entender isso aqui. Eu não tinha recurso intelectual nem de conhecimento bíblico para entender aquela palavra, então eu passei e fui embora. Eu vou dar um exemplo de um deles. Assim que eu comecei a ler a palavra de Deus aos 16 anos de idade, eu me deparei com um texto de Números que diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. E engraçado que eu tinha acabado de ver em Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. E aí, na cabeça de um garoto de 16 anos, isso criou um nó. Falei, Deus se arrepende ou não se arrepende? Se arrependeu ou não se arrependeu? E aí eu queria até saber de você. Você também tem essa dúvida? Para você também é estranho o que é dito lá em Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem? É confuso para você entender um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, que se arrependa de alguma coisa? Ou eu fui a única pessoa que, quando chegou nesse texto, travou? E para não desistir da Bíblia, porque ela já havia transformado a minha vida, eu aceitei ser humilde e passar direto, e dizer, um dia eu vou entender isso aqui, vou embora, vou passar. Eu não consigo entender esse texto agora, mas talvez um dia Deus me explique. E vou ser sincero, eu ainda estou pronto para dizer a Deus acerca de alguns textos que, quando eu chegar no céu, eu quero que Ele me explique. Talvez eu morra sem entender, mas isso não anula o que eu já entendi. E o que é que eu já entendi? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, foi achado em figura humana, foi obediente até a morte de cruz. E tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já entendi que eu fui perdoado não pelos meus méritos, mas pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pelo amor que o Espírito Santo derramou também no meu coração. Então, essas percepções simples já foram suficientes para transformar a minha vida. Eu vou dizer a você o que eu sei. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que Deus é justiça. Eu sei que Deus é verdadeiro. Nele não há sombra de variação alguma. Eu sei que Deus quer a minha paz. Eu sei que Deus tem boas intenções para comigo. Tudo isso eu sei, sem entrar em questões loucas, em genealogia sem fim. E a Bíblia manda a gente fugir dessas coisas, porque elas só vão corromper a minha alegria no Senhor. A palavra hebraica que está lá em Gênesis 6, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, é Nakam. Acho que é assim que pronuncia. Eu não tenho a pretensão de ser um especialista em hebraico. Eu me aproveito muito aqui do dicionário Strong e tento contribuir. Então, isso aqui nada mais é, gente,
Olha, estou falando de uma dúvida que me surgiu no coração aos 16 anos, hein? Eu estou com 51 hoje. Isso aqui nada mais é do que dizer Deus se entristeceu profundamente. É isso que significa. É o que a teologia chama de antropopatia. É a maneira de Deus se expressar em uma linguagem humana ou em uma posição humanizada a fim de ser compreendido. Simplesmente isso. Então, uma vez que você entende que Deus se manifestou, principalmente no Antigo Testamento, em forma corpórea, foi confundido com um ser humano, por exemplo, e a gente chama isso de teofania, uma maneira de Deus se fazer conhecer, ser percebido pelos seus servos, você começa a entender que não é difícil o fato de Deus ter se entristecido profundamente com o ser humano pelas coisas que os homens faziam em Gênesis 6 e que acabaram exigindo um ato de juízo da parte de Deus que destruiu o mundo antigo, sem poupar os desobedientes. Então, com essas coisas, você vai perceber que dá para continuar crendo na palavra de Deus. Nunca, jamais, 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 jamais duvide dessa palavra. Elas foram escritas para dar testemunho de Jesus. Ele disse, elas dão testemunho de mim. Então, quando você for confrontado por alguém que começa o seu vídeo dizendo, você sabia que a Bíblia nunca disse, ou você sabia que a Bíblia diz isso, isso e isso, ponha essa palavra sob juízo. O apóstolo Paulo celebrou, aplaudiu os irmãos da igreja de Bereia, os famosos bereanos, porque até a pregação de Paulo, que eles ouviam, eles examinavam nas Escrituras para saber se o que ele estava falando realmente tinha respaldo. O próprio Paulo, quando repreendeu os Gálatas, que foram criados numa fé, e depois, por causa desse tipo de gente que anda aparecendo hoje como influenciador, abandonou o verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho, e Paulo disse, não é evangelho, esse outro não é evangelho, é anátema, é uma maldição, não tomem isso como evangelho. Paulo literalmente diz para os irmãos de Gálatas, fiquem no que vocês aprenderam. E ele tinha tanto interesse de que isso fosse respeitado, que ele chegou a dizer assim para os irmãos em Gálatas, se ainda eu mesmo ou um anjo do céu vier a vós e apresentar outro evangelho, considerem anátema. Então, essas pessoas que vêm aí dizendo o segredo da arca nunca antes revelado, né? Vou falar o que você nunca ouviu da Bíblia. Por que esconderam isso tanto tempo? Por que eles tiraram isso da Bíblia? Quando uma pessoa dessa aparecer na sua frente, diga que você já tem um nome para cada uma delas. E esse nome é anátema. Seja claro nisso aí, seja firme nisso. E se mantenha ligado na palavra de Deus. Não é porque uma pessoa chega citando a Bíblia ou uma parte dela que ele está fazendo uma aplicação correta do que está escrito. E aí eu quero lembrar a você para a gente terminar essa reflexão. Jesus estava no deserto, no capítulo 4 de Mateus, e ele foi levado àquele lugar pelo próprio Espírito do Senhor. Naquele lugar, Satanás tentou a Jesus, usando a própria palavra de Deus. Vou repetir, ele tentou a Jesus usando a própria palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita para trazer vida, para gerar salvação, para mudar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso homem interior. Mas o diabo conseguiu usar essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, para tentar Jesus Cristo ao pecado. Ele disse a Jesus,
o que está no Salmo 91. Ele falou assim para Jesus: está escrito a teu respeito, que os anjos te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Isso está escrito, pastor? Tá, pode ler lá no Salmo 91 e você vai ver esse texto. O diabo citou literalmente o que estava escrito no Salmo de Davi. Ok, citou, mas isso não dá ao diabo a autoridade para ser um defensor da verdade. Porque ao citar essa palavra, ele disse a Jesus: então, atira-te daqui abaixo, porque certamente os anjos te sustentarão nas suas mãos, eles não te deixarão cair. Então, olha o que o diabo fez. Você tem uma promessa, Jesus. Os anjos têm um compromisso. O compromisso de não permitir que você tropece com o pé em pedra. Olha que lindo. Mas mensagem maravilhosa, né? Massageando o ego do ouvinte, que naquele caso era Jesus Cristo. Você está debaixo de promessa. Ele não permitirá. Os anjos estão a teu serviço, não deixarão que você tropece com o pé em pedra. Então, pode se jogar daqui abaixo, porque os anjos, para não desonrarem a promessa sob a qual estão comprometidos, vão impedir que você caia. Aí Jesus, que não era nenhum bobo desse que acredita nesses influenciadores de internet, ele respondeu de uma forma maestral, citando também a palavra de Deus. Mas está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, pegar aquele texto do Salmo 91 ou qualquer outro e aplicar fora do seu contexto, dá a ele um sentido que Deus não quis dar, é anátema, é heresia. Então, foge desses fanfarrões, foge desses especuladores, desses sensacionalistas e fique com a singeleza da palavra de Deus. Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou usar um texto ou a literalidade dele para tentar apagar a verdade absoluta da palavra do Senhor expressa em toda a Escritura. Eu quero concluir essa minha reflexão já pedindo para que você dê aí o seu like, que você compartilhe esse nosso podcast, essa nossa live. Se isso está sendo a bênção para você, comente aqui, diga o que você aprendeu, o que você recebeu de Deus. Se não gostou de alguma coisa que eu falei, fale aqui também, mas não deixe de fazer a sua contribuição, colaborando, comentando e compartilhando. Eu quero concluir essa nossa reflexão chamando a atenção dos irmãos de que a Bíblia assegura que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Elas iriam entrar à caça de doutores, de especialistas, né? De especialistas que confirmem suas próprias concupiscências, que confirmem seus desejos carnais. Então, hoje tem muita gente querendo fugir da autoridade bíblica, querendo se livrar do peso da autoridade bíblica para viver de qualquer forma, para viver de forma desregrada, sem as regras do Espírito. Então, essas pessoas, elas estão à caça de doutores, de especialistas, de influenciadores que argumentem a favor das suas carnalidades. Então, é literalmente juntar a fome com a vontade de comer. Então, tem aí quem quer fugir da autoridade bíblica, tem aí quem quer viver fora das regras do Espírito, e para isso eles estão procurando alguém que respalde a maneira vã que eles desejam viver. Essas pessoas, por causa da procura, surgirão e vão produzir dúzias e dúzias de vídeos, de estudos que respaldem a carnalidade, o mundanismo que essas pessoas querem viver. Esse vídeo que eu acabei de gravar não são para essas pessoas que querem respaldo para a sua carnalidade. Esse vídeo é um vídeo para quem ainda defende o verdadeiro evangelho.
esse vídeo é um vídeo para quem quer conhecer a verdade, para quem quer se submeter à autoridade de Deus e da sua palavra. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Eu espero contar com você nos próximos vídeos. Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui outra vez no Estúdio Lume. Minha gratidão à nossa equipe técnica. Está ali o Luquinhas, nosso irmão Luiz Felipe. Bênção de Deus, homens de Deus. E que o Senhor te abençoe. Eu quero aproveitar para fazer uma propaganda. Nós estamos no início de junho, não sei quando é que você vai... Desculpa, no final de maio, quase início de junho. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas dia 22 de junho agora, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Rio, no Campo de São Cristóvão, um templo histórico da Assembleia de Deus, vai completar 101 anos. E nós temos uma programação festiva extensa, começando no dia 19 de junho e indo até o dia 28. E eu conto com a sua participação e seu envolvimento. Fique ligado em nossas redes sociais, fique ligado aí no site da nossa igreja, assembleiadedeusrio.com, e você vai ter todos os detalhes dessa programação. 101 anos de história pentecostal aqui no Campo de São Cristóvão 338. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplanda o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um grande abraço.